Bom, eu acabei de concluir o livro best-seller mundialmente conhecido, O Diário de Anne Frank, da editora Pé da Letra, e eu vou falar sobre as minhas impressões sobre este livro aí, O Diário de Anne Frank. É uma história que se passa com duas famílias, é o relato, como o nome já diz, do próprio livro, né, O Diário de Anne Frank. É um relato de uma adolescente entre seus 12 e 15 anos, onde ela passa a parte do seu tempo, toda essa parte do seu tempo é enclausurada. É a história de duas famílias que se escondem do nazismo em Amsterdã, na Holanda, em um prédio, e eles vivem ali por pouco mais de 2 anos ali, escondidos da polícia nazista, até que eles chegam a ser descobertos, né? A história se passa na Segunda Guerra Mundial e eles são descobertos e 2 anos depois são sacrificados em campos de concentração, são separados. O único que sobrevive é o pai da Anne Frank, né? O Otto Frank, ele sobrevive e é o único sobrevivente dessa história trágica. O livro ele se tornou mundialmente conhecido, ele talvez seja o mais conhecido. Há vários livros do mesmo gênero, de pessoas que sobreviveram ao Holocausto e relataram a sua história, a sua experiência, pessoas que passaram por campos de concentração, pessoas que ficaram escondidos, conseguiram escapar do nazismo, mas talvez o Diário de Anne Frank ficou mais conhecido, mais relevante, por causa do romance. Há uma história também de romance dela com um garoto que fazia parte da outra família, que também estava escondido na mesma casa. O nome dele é Peter. Então, por causa do romance, talvez não, com certeza o livro se tornou mais, houve uma maior ênfase sobre a história por causa desse romance. Além do próprio valor histórico como um documento desse período tão trágico da história da humanidade, que foi o Holocausto nazista. Bom, desconsiderando essa parte do romance e esses fatores primários, por trás do Diário de Anne Frank há reflexões ainda mais profundas acerca desse período, acerca desse acontecimento, o Holocausto nazista. E eu quero falar justamente, refletir sobre, baseado no livro do Diário de Anne Frank, sobre as perseguições contra os judeus e cristãos. Ainda que o nazismo se concentrou em perseguir implacavelmente os judeus, nós não podemos esquecer que poucos anos depois, o comunismo perseguiu implacavelmente, matou, torturou centenas e milhares de cristãos por toda a Europa, após a ascensão do comunismo soviético. Há uma ênfase maior, é claro, na história ao Holocausto nazista, mas não podemos ignorar que havia naquele período da União Soviética, da Cortina de Ferro, inúmeros ou vários campos de concentração voltados para inimigos do comunismo, dos quais um dos inimigos principais eram os cristãos. Como eu já disse, o livro O Diário de Anne Frank, assim como todos os outros livros que relatam o período nazista, e nos faz refletir acerca de ascensões de governos totalitários. É um perigo que sempre nos ronda, é um perigo que sempre nos ameaça. Lembrando que o Holocausto nazista e o comunismo, né, o governo comunista, não foram os primeiros e não foram os últimos governos totalitários a perseguirem cruelmente pessoas inocentes, como no caso de judeus e, em especial, os cristãos. Em toda a história da igreja, pela própria Bíblia, nós vemos que se levantaram muitos impérios que perseguiram hebreus, que perseguiram cristãos. Isso está relatado na Bíblia. E, posteriormente, nos próprios livros de história, na própria história da humanidade. Desde do Império de Faraó, os egípcios que escravizaram os hebreus, relatado nos 5 livros de Moisés, em especial o livro de Êxodo,
e até impérios assírios, babilônicos, que escravizaram judeus ou hebreus durante 70 anos, relatado no livro dos profetas, no livro da história dos reis, das crônicas dos reis de Israel, e posteriormente a perseguição contra cristãos, já relatado inicialmente o início dessa perseguição no livro de Atos dos Apóstolos, e perdurou durante muito tempo uma perseguição implacável desferida pelo Império Romano contra cristãos e também contra judeus, coisa que foi profetizada, que foi anunciada, foi prevista pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer também o período da Idade das Trevas, a perseguição papal e do Tribunal do Santo Ofício contra principalmente cristãos. Isso tudo está na história da humanidade, está na história da igreja. E livros como o Diário de Anne Frank nos faz refletir profundamente, como eu já disse, sobre o perigo de governos totalitários, de governos ditatoriais, como o nazismo, como o comunismo, e nós sabemos que esses governos surgem a partir de ideologias ditatoriais, ideologias totalitárias. Uma frase que eu nunca esqueço, num dos livros do teólogo e pastor Charles Swindoll, especificamente naquela série Heróis da Fé, principalmente no livro a respeito de Moisés, quando ele discorrendo sobre Faraó, discorrendo sobre o Império Egípcio, a perseguição, a escravidão do povo hebreu, debaixo das rédeas do Faraó, do povo egípcio, ele diz que há 3 ingredientes que formam um ditador, que formam um governo totalitário, um pensamento, uma ideologia totalitária: o preconceito, o medo e o orgulho. O preconceito, o medo e o orgulho. É isso que nós vemos na Alemanha de Hitler e é o que nós vemos também posteriormente na história da perseguição dos comunistas contra os cristãos. Não podemos esquecer também que ainda nos dias de hoje existem, talvez não na mesma proporção do nazismo, mas nos dias de hoje ainda existem países totalitários, países ditadores, ditatoriais, como ainda há países onde o comunismo impera, onde o islamismo impera, e nós sabemos muito bem que muitos cristãos até hoje são martirizados, são sacrificados, muitos missionários, muitas pessoas simplesmente por adotarem uma fé, um estilo de vida diferente, são perseguidos em países da famosa chamada Janela 1040, países como a Coreia do Norte e tantos outros países africanos e tantos outros onde cristãos são perseguidos, martirizados implacavelmente. Uma outra coisa que é inevitável, que todas as pessoas perguntam, que todas as pessoas, o livro leva a esse sentimento, é por que a humanidade, o homem chega a tal nível de desumanidade, de atitudes animalescas, de monstruosidades, como nós vemos no período nazista, período do nazismo. Bom, à luz da teologia, principalmente da teologia cristã, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, a Bíblia nos mostra claramente que os seres humanos, todos os seres humanos, são pecadores, são maus, são pecadores no sentido de serem moralmente depravados. O pecado é uma espécie de força, de maldade que está impregnada na essência do ser humano. A Bíblia sempre nos deixa claro que todos nós temos o potencial de sermos como Adolf Hitler e como tantos outros ditadores. Todos nós temos esse potencial dentro de nós que a Bíblia chama de pecado. Então é necessário que o poder de Deus, a graça de Deus invada os corações dos homens, porque é o único poder capaz de conter essa selvageria, este mal. É claro que a Bíblia tem as suas leis e as suas ameaças, e Paulo fala largamente nas cartas, nas suas epístolas, principalmente na carta aos Romanos, que
a lei de Deus ela serve para refrear, as ameaças de Deus servem para refrear algo que está dentro do homem. Há momentos da história da humanidade que parece que a lei de Deus ela é deixada de lado, e há um afrouxamento da lei de Deus, das ameaças, né? Um enfraquecimento da palavra, da doutrina, do cristianismo na humanidade, e deixa brechas para que essas maldades no coração do homem se desabrochem. Foi o próprio Jesus que disse no Evangelho de Mateus que não é o que entra no homem que o contamina, mas sim o que sai do homem que o contamina, porque o coração do coração procedem todos os pecados, todas as maldades, todos os adultérios, todas as atrocidades humanas são fabricadas e projetadas dentro do coração dos homens, tá certo? Então, a Bíblia deixa muito bem explicado, e não podemos esquecer que é um outro fator, um outro elemento que as pessoas desconsideram quando se focam somente na questão histórica e não se concentram na questão teológica, na questão à luz da palavra de Deus, né? Que é um outro elemento que a Bíblia chama de diabo. Há um ser espiritual, segundo as Escrituras, que tenta o homem, que influencia o homem, que manipula o homem como um fantoche, levando a cometer atrocidades. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar essas reflexões. Essas são as minhas impressões ao ler o diário de Anne Frank. Eu procurei não focar somente na questão, pela ótica da adolescente, da Anne, mas por trás, né, o que ocorreu por trás deste fato tão trágico que é relatado no diário de Anne Frank. Amém? Espero ter acrescentado alguma coisa para aqueles que já leram ou aqueles que não leram ainda esta literatura, e fica também a dica para que você possa ler, embora não seja um livro cristão, mas é um documento histórico de um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Amém?